Estamos de volta com o Jornal da Fonte. A partir de hoje, o Jornal da Fonte realiza uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Ao todo, 7 pessoas disputam o cargo que dará ao vencedor mandato de 8 anos. Nesta eleição, teremos apenas uma vaga para representar o estado de Goiás naquela casa legislativa. A ordem de nossos entrevistados foi definida em reunião com os representantes dos partidos, mediante sorteio. Nesta segunda-feira, recebemos o candidato Vilmar Rocha, do PSDB. Boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. O senhor é candidato pelo PSD. Boa noite. Um abraço a todos os ouvintes e telespectadores. Estou às ordens. Candidato, conforme foi definido em regra, a primeira pergunta ela será mesmo para todos os candidatos e terá 3 minutos de resposta. E eu começo perguntando para o senhor, por que o senhor decidiu ser candidato ao Senado Federal? Eu já fui 5 vezes deputado federal, estou no meu 5º mandato, 2 vezes deputado estadual, e agora eu acho que eu estou preparado para assumir o Senado. O Senado tem um perfil diferente da Câmara. A Câmara você representa segmentos, cidades, regiões, parte da sociedade. No Senado, você representa o Estado. A minha passagem pela Secretaria da Casa Civil me deu um conhecimento muito profundo da realidade de Goiás, em todas as áreas. É uma secretaria estratégica, todos os assuntos passam lá, e eu pude conhecer e aprofundar na realidade dos problemas e das potencialidades do Estado. Por isso, eu me julgo mais preparado agora para exercer o mandato de senador. Pois é, como o senhor colocou, são 2 perfis diferentes, né? O senhor teve 5 mandatos como deputado federal representando o povo e agora tenta representar o estado de Goiás na Câmara, no Senado Federal. Como que o senhor pretende ajudar o estado? Quais são as principais propostas do senhor? Olha aqui, a primeira coisa é que o senador tem que estar afinado com o governador. Eu acredito que o governador Marconi Perillo vai ser reeleito. E eu sou afinado com ele. E então eu vou poder ajudar muito o Estado nesta parceria com o governador. Não pode ter um representante do Senado que não esteja identificado, que possa fazer parceria, dialogar com o governador. Além disto, eu tenho propostas muito concretas e objetivas para o Senado. Eu vou começar com uma. A área da segurança pública é uma área hoje que preocupa todo mundo, não só em Goiás, mas como no Brasil. É um assunto da agenda atual, do momento. Como é que a gente vai viver nesse clima de insegurança que nós vivemos hoje? É possível resolver este assunto, enfrentar a violência e dar segurança às nossas famílias? É sim. Tem que dar prioridade para isso. As minhas propostas se dividem em 3 pontos. Primeiro ponto, eu defendo e apoio a criação do Ministério da Segurança Pública. Nós temos ministério para tudo no Brasil, menos para a segurança pública. Temos que acabar com muitos ministérios que não têm importância e criar esse Ministério da Segurança Pública, porque com a sua criação, o governo federal vai ter que entrar forte com recursos, com dinheiro, ajudando os estados a enfrentar a questão da violência. O segundo ponto é a mudança da legislação penal. Há hoje uma reclamação, uma demanda, com razão, de que hoje é o seguinte: a polícia prende e a justiça solta. A justiça solta porque a lei é frouxa e nós precisamos de apertar a lei, sobretudo para os criminosos reincidentes. Eu tenho propostas muito objetivas com relação à mudança da legislação penal. Eu conheço esse assunto, eu sou professor de Direito da Universidade Federal e tenho condições de propor boas matérias para evitar e fechar essas lacunas e essas janelas no seguinte sentido:
quem cometeu um crime ou está respondendo um inquérito policial, se cometer um outro crime, ele tem que responder esse segundo processo preso, mesmo antes do processo anterior ser concluído ou a sentença transitada em julgado. E o terceiro ponto é o da gestão da segurança pública aqui no Estado. Hoje, na Casa Civil, nós avançamos em muitos pontos importantes na área da segurança, como, por exemplo, a criação da Polícia Comunitária através do SINV, o repasse de recursos financeiros para as delegacias e os quartéis, a convocação, concurso, o aumento de novos policiais, mas há muita coisa ainda a fazer na gestão. E para isso precisa de dinheiro. E o dinheiro está no governo federal. Nós precisamos de cobrar que o governo federal coloque dinheiro, recursos, para que os estados e os municípios possam enfrentar essa questão da segurança. O principal viés do senhor com relação às propostas, então, é a questão da segurança pública. Nós temos outras, em outras áreas, mas, sem dúvida, a segurança pública vai ser uma prioridade. Por quê? Porque é uma demanda da sociedade, não só em Goiás, como no Brasil. Então, nós temos que apresentar propostas concretas para esse problema, que é um problema real da sociedade. Então, nós temos que priorizá-los. É claro que nós temos que atuar forte na área da educação, na área da saúde e muitas outras áreas. O senhor deve atuar também, o senhor deve colocar propostas com relação à fortificação das fronteiras, com relação ao tráfico de drogas. Tem alguma proposta com relação a isso? O governador Marconi Perillo fala muito nesse assunto e ele tem razão. Por exemplo, hoje os crimes, a violência está diretamente ligada ao tráfico de drogas e o contrabando de armas pesadas. Nós temos uma enorme fronteira e precisamos colocar a Polícia Nacional para evitar a entrada de drogas no nosso estado e de armamento pesado no nosso estado. Essa também é uma proposta, quer seja legislativa no Senado, ou quer você ter força para pressionar o governo federal a tomar esta providência. Outro assunto grave ainda na área da segurança é com relação ao sistema prisional. É um caos isso hoje, a gestão. E nós temos que enfrentar. Uma proposta é terceirizar a gestão das penitenciárias, igual fizemos com grande sucesso, terceirizando a gestão para OSs na área da saúde. Candidato, com relação ao relacionamento, como que deve ser o posicionamento do senhor com o próximo governador eleito, caso o senhor seja eleito ao Senado Federal? Eu estou dizendo, o senador tem que ter diálogo com o governador do estado, seja ele quem for. O senador representa o estado, ele tem que ter diálogo, ele tem que ouvir as demandas do estado, da sociedade e também da administração estadual, das administrações municipais. Tem que ter um perfil de alguém que some, que seja tolerante, que compreenda, que não defenda apenas um segmento, mas que defenda o conjunto da sociedade. A sociedade tem muitas expectativas, ela é diferenciada e você tem que dar atenção a todos e não apenas a este ou aquele segmento. Voltamos com o Jornal da Fonte. Hoje nós estamos conversando com o candidato ao Senado Federal, Vilmar Rocha, do PSD. E no bloco anterior eu havia falado da experiência do candidato, foi 5 vezes deputado federal, tem uma atuação aí longa no parlamento, em cargos públicos. E eu pergunto para o senhor, mediante, apesar dessas experiências que o senhor tem aí na vida pública, esse mandato de senador se difere um pouco com relação a outra parte do Congresso Nacional. Ele tem algum desafio para o senhor, apesar da sua experiência? Não, desafio não, mas tem que ter muito trabalho, tem que ter muita capacidade de articulação, tem que ter muito diálogo. O Congresso, o Senado,
não é lugar do enfrentamento, e sim do convencimento. Você não consegue nada lá se não for pelo convencimento, com bons argumentos, com credibilidade, com diálogo. É assim que você avança no Senado. O Senado é a casa revisora de leis, ela revisa aquilo que vem da Câmara. Então tem que ter gente que tem experiência e capacidade de entendimento. Então não é desafio, porque ao longo dos anos eu fui burilando esse perfil, que é um perfil próprio para ser senador. Ninguém faz nada sozinho. Você tem que saber ouvir para saber falar. Você tem que respeitar a opinião do outro. Sempre respeitar a opinião do outro. E não impor decisões. Isso não funciona. Nós, por exemplo, no próximo mandato do Senado, temos 2 assuntos muito relevantes para Goiás. O primeiro é a questão do Pacto Federativo. O que é isso? O Brasil é uma federação. Tem a União, os estados e os municípios. Esta federação hoje, ela está defeituosa. A União é muito grande, os recursos estão lá, e os estados e os municípios são pequenos. Nós precisamos de repactuar isto, fortalecendo os estados e os municípios. Já em tramitação no Congresso Nacional, uma proposta que vai ser concluída na próxima legislatura, e eu vou me empenhar muito nisso, que aumenta o repasse do Fundo de Participação dos municípios, aumentando o dinheiro para as prefeituras. É lá que os problemas estão. E muitas vezes a administração municipal, o prefeito, ou não tem dinheiro para enfrentar isto. A mesma coisa os estados, que precisam ser fortalecidos. Então, essa questão do Pacto Federativo, nós devemos levar isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, que essa descentralização vai ser boa para todos, vai ser bom para a sociedade. O segundo assunto, que vai ser discutido no Senado, é quanto à política de incentivos fiscais. Hoje, há alguns anos, nós adotamos aqui uma política, o Estado de Goiás, uma das mais fortes políticas de incentivos fiscais no Brasil. Com isto, nós atraímos muitas empresas de São Paulo e do resto do Brasil que se instalaram aqui em Goiás, gerando empregos e renda. Quero um exemplo? A Hyundai em Anápolis, a Mitsubishi em Catalão, a Suzuki agora em Itumbiara. O Brasil tem 27 unidades federadas. Apenas 6 dessas 27 tem montadora de automóveis. E uma dessas 6 é Goiás. Agora, por exemplo, a Hipermarcas está instalando aqui em Senador Canedo, gerando 3.000 empregos diretos. E há uma tentativa no Congresso Nacional de retirar dos estados essa capacidade essa política de dar incentivos fiscais. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque não é bom para Goiás, não é bom para o Centro-Oeste, não é bom para os estados emergentes. Se nós deixarmos acabar com essa política, as grandes empresas vão todas para o interior de São Paulo, porque lá tem mercado, tem mão de obra qualificada e tem logística. Elas vêm para cá, dentre outras razões, porque a elas são dado incentivo fiscal. Então, esse é um assunto também da competência do Senado, que eu estudei esse assunto. O ano passado, junto com o governador Marconi Perillo, nós visitamos 10 governadores para evitar acabar com esta política de incentivos fiscais. Conseguimos paralisar, mas esse assunto não morreu. Nós temos que ficar atentos, porque isso é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado.
Nós estamos conversando com o candidato ao Senado Federal, Vilmar Rocha, do PSD. Candidato, as pesquisas apontam que Ronaldo Caiado tem a maioria nesse momento, né? Aí da preferência. Como que o senhor avalia esses números até agora? Está muito cedo. Na medida em que eu vou me tornando conhecido, eu vou crescer nas pesquisas e, se Deus quiser, vou vencer. Muitos intensificam suas campanhas nos últimos dias. Qual que é o projeto do senhor? A partir de quando que o senhor começou a montar esse projeto de candidatura? Nós já estamos trabalhando há muito tempo, mas eu inaugurei o meu comitê no dia 4 de agosto agora. Portanto, tem uma semana. E a partir de agora, nós vamos intensificar a nossa campanha, não só aqui em Goiânia, como em todo o estado. Para quem não conhece o senhor, como que o senhor define Vilmar Rocha? Vilmar Rocha é um advogado e um professor. Eu tenho muito orgulho de ter sido professor. Atualmente sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal, já lecionei na Universidade Católica, na Faculdade de Anhanguera. Então, a minha alma é de político e de professor. Eu tenho muito orgulho disso. Nos últimos anos, eu tenho atuado na política. E, graças a Deus, chego agora nessa eleição para o Senado, olhando nos olhos das pessoas, de cabeça erguida, porque depois de 30 anos de vida pública, eu tenho o meu nome limpo, graças a Deus. Então, venho trabalhando intensamente, junto com o governador Marconi Perillo, apoiando esse projeto que modernizou Goiás, que fez Goiás crescer. Goiás hoje não é mais um estado periférico, é um estado dos mais importantes da federação do Brasil. Então, eu, ao longo desses anos, cumpri o meu dever como deputado federal, como secretário, e agora eu estou motivado. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais uma edição da série de entrevistas com senatoriáveis. Mais notícias você confere amanhã, 12h45, aqui no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com os principais destaques do esporte com o programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.